Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Ciências, nós vamos estar falando sobre os movimentos da Terra, fatores climáticos e as fases da Lua. Vamos começar a falar sobre os movimentos da Terra, os três principais: rotação, translação e precessão. E a gente vai fazer aí uma abordagem pequena, mas que vale a pena falar sobre o equinócio e o solstício, tá bom? Bom, falando sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma, do seu próprio eixo. E esse movimento, ele demora 24 horas. E é ele o responsável por fazer existir o dia e a noite. Já o movimento da translação é um movimento que a Terra gira ao redor do Sol e demora 365 dias e 6 horas e faz existir as 4 estações do ano. Preste atenção, nós estamos falando que esse movimento de translação, que é a Terra ao redor do Sol, ela leva 365 dias e 6 horas. Portanto, a gente tem a cada ano 6 horas a mais. Então, a cada 4 anos, que seriam 4 vezes essas 6 horas que a gente tem a mais, nós teríamos mais um dia, 24 horas. Ou seja, a cada 4 anos, a gente tem um dia a mais, que a gente chama de ano bissexto. E aonde vai esse um dia a mais? No mês de fevereiro, é onde a gente conta 29 dias no mês de fevereiro, tá bom? Falando agora sobre o movimento de precessão. É um movimento onde a Terra leva 26 mil anos para completar um período de precessão. Ou seja, é onde leva mais tempo de todos os 3 movimentos que a gente está apresentando aqui para vocês. E esse movimento circular, ele sobre a inclinação do planeta Terra em relação à órbita terrestre, tá? Falando um pouquinho sobre o solstício e o equinócio, ambos são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol. Sabe o que é o movimento aparente dos astros? É quando consideramos, por exemplo, a Terra como referencial, tá? Então, voltando, são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol, ou seja, a incidência de raios solares nos hemisférios e ao início das estações do ano. Então, ambos estão relacionados à quantidade de raios que chegam nos hemisférios e também às estações do ano, ao início das estações do ano. Então, por exemplo, o solstício, ele representa o momento em que o Sol, ao longo do seu movimento aparente, ou seja, onde a gente consegue considerar a Terra como referencial, atinge a maior declinação em latitude em relação à linha do Equador. Ou seja, é no solstício que a gente marca o início do inverno e do verão. Quando é solstício de verão no hemisfério norte, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Quando é solstício de verão no hemisfério sul, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Ou seja, os dias são mais longos que a noite no solstício de verão. Já nos de inverno, as noites são mais longas que os dias, devido à quantidade de incidência de raios solares que chegam no hemisfério onde está localizado determinado país. Então, a intensidade do sol maior em um dos hemisférios, por exemplo, eu estou com o hemisfério sul no verão. Lá no hemisfério norte vai ser o inverno, ou seja, no verão, aqui no hemisfério sul, onde está situado o Brasil, é onde eu vou ter maior incidência de sol, o dia vai ser mais longo. Logo, lá no hemisfério norte, é onde eu vou ter menor incidência de raios solares e é onde eu vou ter o inverno, é o oposto. Então, a intensidade do sol menor em um dos hemisférios é o solstício de inverno, por exemplo, que a gente acabou de falar entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Ou seja, quando aqui no hemisfério sul é verão, lá no hemisfério norte é inverno, é o contrário. E se for aqui o inverno, lá é o contrário, vai ser o verão. E lembrando que no verão, o solstício é onde eu tenho o dia mais longo. E no inverno é onde eu tenho a noite mais longa. Falando agora sobre o equinócio, ele representa o momento em que nenhum dos polos está inclinado em relação ao Sol, o qual incide diretamente sobre a linha do Equador. Significa o quê? Que os raios solares que incidem com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Consequentemente, os dias e as noites têm a mesma duração, tanto na primavera como no
outono. Em março, marca o início da primavera no hemisfério norte. Então, lá no hemisfério norte é primavera, aqui no hemisfério sul é o contrário, é o outono. E aqui, quando for a primavera, lá no hemisfério norte, é o contrário, vai ser o quê? Primavera, tá bom? Então, é sempre isso. Lembrando, equinócio é quando eu tenho a mesma incidência de raios solares para os dois hemisférios, no norte e no sul. Portanto, é quando eu tenho a primavera e o outono. Eles têm a mesma quantidade de duração do dia e da noite. Agora, o solstício, ele tem o verão, com os dias mais longos, né, o período do dia, e o inverno com a noite mais longa. Lembrando que a incidência de raios solares é diferente de um hemisfério para outro. Ou seja, no hemisfério norte, se tiver inverno, é onde eu tenho a menor incidência de raios solares, porque eu tenho a noite mais longa e o dia menos curto. E aí, aonde é no hemisfério sul, se eu tiver o verão, é onde eu tenho a maior incidência de raios solares, portanto, devido à inclinação, né, da Terra, e aí é onde eu vou ter o dia mais longo e a noite mais curta, tá bom? Olha aqui, então, para a gente poder entender, quando a Terra vai girando em relação ao Sol, né, no movimento de translação, que é o responsável pelas 4 estações do ano, e aí, por causa do eixo de inclinação da Terra, ela vai tendo essas incidências diferenciadas em cada estação do ano, tá bom? Cada estação do ano. Vamos falar agora sobre os fatores climáticos, tá bom? Bom, vamos falar sobre os fatores astronômicos. É a relação com a inclinação e os movimentos da Terra. A inclinação da Terra determina o ângulo de incidência dos raios, como a gente viu lá naquela imagem onde a gente mostrou lá as 4 estações do equinócio, solstício, tá? Quanto mais perpendicular à Terra, quanto mais reta, maior a intensidade dos raios, né? Quanto mais perpendicular, mais reto o eixo, ou seja, menos inclinado. Quanto maior a distância percorrida pelos raios, menor a sua intensidade. Ou seja, nos polos, eu vou ter raios que vão percorrer mais distância, porque para chegar até lá no polo, lá em cima ou lá embaixo na Terra, eles vão ser maiores as distâncias, não vão? Portanto, a intensidade vai ser menor, né? Vai demora mais tempo para chegar lá e vai se perdendo, a intensidade vai perdendo força. Quais são alguns fatores terrestres importantes que a gente tem que saber? São basicamente, aí que a gente está falando, de 7: latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e correntes de ar e água. Latitude é a medida de distância em relação à linha do Equador e ela é medida em graus. Já a altitude é a medida da distância em relação ao nível do mar, aonde está, por exemplo, situadas as praias, né? O relevo são formações de superfície da Terra, planalto, planícies, serras, né? Picos e assim por diante. Vegetação, aquilo que a gente já sabe, a rasteira, mais densa, aqui são de mangues, né, e por aí vai. Maritimidade é a relação com a proximidade em relação às regiões com água, ou seja, principalmente ao mar, né, ao litoral, essas regiões. Continentalidade corresponde à influência das terras continentais, que são as terras situadas nas cidades, zonas urbanas e rurais também. E as correntes de ar e água são movimentações de ar e água na Terra que geram, por exemplo, as mudanças climáticas. Vamos estar falando aí, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre os 4 tipos de lua e um pouco sobre os tipos de eclipse. A gente tem 4 fases da lua, que se definem como lua nova, lua minguante, lua crescente, lua cheia. Aqui, ó, é quando a lua ela vai fazendo o movimento dela em relação à Terra, e aí ela vai adotando uma determinada fase da lua, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre os eclipses lunar e solar. O eclipse solar, basicamente, é quando a Terra, na verdade, a Lua, se encontra entre o Sol e a
Terra. Ou seja, o eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona em frente ao Sol, de forma que a sua sombra seja projetada sobre a Terra. Ou seja, a Lua entre o Sol e a Terra. Durante a ocorrência desse tipo de eclipse, uma pequena região da Terra fica escura por causa da projeção da sombra da Lua. É nessa região chamada de umbra que se observa o eclipse solar total. Ou seja, aonde se tem a sombra da Lua na Terra é chamada de região umbra. Nos arredores da umbra encontra-se a penumbra, onde é possível observar um eclipse solar parcial. Então, aonde tem próximo à umbra, onde tem a sombra total da Lua, é onde tem o eclipse total. Mas em alguns momentos, em alguns lugares da Terra, tem a sombra parcial. Então é onde a gente fala que seria eclipse solar parcial, é onde a gente fala que faria uma penumbra, não totalmente uma sombra 100%. Lembrando que eclipse solar, a Lua fica entre o Sol e a Terra. Já o eclipse lunar é quando a Lua fica depois da Terra. Então, vem nessa sequência, o Sol, a Terra e a Lua. Nesse caso, ocorre quando a sombra da Terra, produzida pelo Sol, é projetada sobre a Lua e cobre a Lua, de forma similar ao eclipse solar. O eclipse lunar só pode ocorrer quando a órbita da Lua coincide com a eclíptica, ou seja, a órbita da Lua está exatamente na mesma posição que a Terra e o Sol, tá bom? Na mesma linha, né? Na linha de posição aí entre o Sol e a Terra, tá? A Lua. Vamos falar agora um pouquinho sobre algumas atividades que é interessante? Olha só, vamos aí tentar adivinhar. Ocorre o dia mais longo do verão. Qual que é? O solstício de verão. Acontece entre os dias 22 e 23 de setembro, no hemisfério sul. Em setembro começa a primavera, então é equinócio de primavera. Por quê? Equinócio acontece com a primavera e com outono. Solstício acontece com o verão e com o inverno. Ocorre o dia mais curto do ano, então no início do inverno, ou seja, no solstício de inverno. A partir as horas de luz vão diminuindo gradativamente. Qual seria? O equinócio de outono, tá bom? Vamos lá. Falando aí, quem são o que aí para a gente poder identificar? Então, olha, em virtude Campos do Jordão tem temperaturas mais baixas que outras cidades com a mesma latitude. Por quê? Porque Campos do Jordão está numa altitude mais elevada em relação ao nível do mar. E quando a gente fala que está numa altitude mais elevada, a gente está falando de altitude. Por causa as cidades litorâneas são mais úmidas do que as outras regiões. Bom, estamos falando de litoral. O litoral está ligado diretamente à maritimidade. Deixa amplitude térmica elevada em regiões desertas. O que é isso? A continentalidade, porque no deserto você tem mais continente do que mar, tá certo? Da Serra do Mar regula o clima local de Curitiba, bloqueando parte dos ventos litorâneos. O que é isso? O relevo. Lembra lá da Cordilheira dos Andes, que impede com que as massas oceânicas, as massas de ar úmidas do oceano cheguem até o deserto do Atacama, e por isso o deserto do Atacama é o deserto mais seco do mundo? Então aqui é o relevo, porque estamos falando de serra, né? Serras, montanhas, picos. Regiões com grandes áreas próximas às zonas urbanas têm temperaturas mais baixas em comparação às zonas urbanas, com menos cobertura. Então, áreas de vegetação. Por quê? Próximas às zonas urbanas têm temperaturas mais baixas comparadas com as zonas urbanas com menos cobertura, o quê? Vegetal. Por isso, vegetação. Regiões distantes do Equador, isto é, tem clima com temperaturas mais baixas, com grande latitude, porque nós estamos falando em relação à linha do Equador, distantes do Equador, tá bom, pessoal? E aqui um outro exercício para a gente poder só fixar as diferentes fases da Lua. A primeira é a Lua cheia, ou seja, eu consigo ver
toda ela iluminada, né? Então, por isso é cheia, ela tá toda iluminada. A segunda lua é uma lua crescente, então você vê que ela tem uma parte um pouco maior e vai crescendo, né? A terceira lua é a lua nova, quando não aparece nada dela. E a última, que é um fiozinho só, é que tá se minguando, tá quase acabando, né? É a minguante, é quando tem um fiozinho. Tá bom, pessoal? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e até os próximos. Bom estudo!